Existe uma pintura que vem circulando na internet e chamando a atenção de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela não foi feita por um artista desconhecido, não foi obra de um pregador ou de um estudioso da Bíblia. Foi pintada por um dos maiores comediantes que Hollywood já produziu, Jim Carrey. O mesmo homem que por décadas fez o mundo inteiro rir com personagens como O Máscara, Ace Ventura e O Show de Truman. O mesmo que entrou em cada casa, em cada cinema, em cada geração com aquele rosto elástico e aquele sorriso impossível de esquecer. Mas nessa pintura, Jim Carrey não estava fazendo piada. Ele estava fazendo um alerta. E o que ele colocou nessa tela perturbou cristãos, pesquisadores e pessoas comuns que nunca tinham prestado atenção em profecia na vida. Porque no fundo daquela pintura, atrás do rosto do homem retratado, estava um número. O mesmo número que o livro do Apocalipse descreveu há quase 2000 anos como o número da besta. Mas quem é o homem retratado nessa pintura? Por que Jim Carrey escolheu justamente essa pessoa? E o que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso? É o que vamos descobrir agora. Para entender essa pintura, é preciso entender primeiro o que aconteceu com Jim Carrey, porque o homem que pintou esse quadro não é mais o mesmo que o mundo conheceu. Durante anos, Jim Carrey foi o palhaço mais famoso do planeta. Mas de um tempo para cá, algo mudou profundamente nele. Ele perdeu peso, sumiu da televisão, parou de sorrir. Em uma premiação nos Estados Unidos, ele subiu ao palco e disse abertamente, diante de câmeras e holofotes, que tudo aquilo não passava de um grande vazio. Uma grande mentira. Ele começou a se levantar contra a indústria de Hollywood. Falou abertamente que aquele ambiente era doentio, cheio de coisas que o mundo não vê, e as pessoas começaram a chamá-lo de louco. Nessa mesma época, ele perdeu sua ex-namorada, Catriona White, que tirou a própria vida pouco depois do fim do relacionamento dos dois. Uma perda que claramente o marcou de forma irreversível. Foi depois disso que Jim Carrey se trancou em seu estúdio e começou a pintar. Centenas de quadros. A maioria retratava figuras políticas poderosas. Donald Trump, Vladimir Putin, Mark Zuckerberg, líderes que moldam o mundo que vivemos. E então veio essa pintura, o rosto de um homem, e atrás dele, o número 666. E mais uma vez, Jared Kushner aparece associado a esse número. Casado com Ivanka Trump, é um dos homens mais influentes dos bastidores do governo americano. Mas o que poucos sabem é que Jared Kushner não é apenas um empresário com conexões políticas. Ele é o arquiteto de algo que nenhum líder mundial havia conseguido realizar nos últimos 70 anos. Os chamados Acordos de Abraão. Um tratado de paz histórico entre Israel e diversas nações árabes do Oriente Médio. Países que viviam em conflito declarado por décadas simplesmente sentaram à mesa e assinaram um acordo. E Jared Kushner foi a peça central desse processo. Para quem estuda a profecia bíblica, isso não é detalhe pequeno. A Bíblia fala que nos últimos tempos surgirá uma figura capaz de articular uma paz no Oriente Médio, especificamente envolvendo Israel, de uma forma que o mundo nunca viu antes. E aqui está um homem que fez exatamente isso. Mas não foi só isso que chamou a atenção dos pesquisadores. Em 2007, Jared Kushner tomou uma decisão que quase destruiu sua família financeiramente. Ele pagou 1,8 bilhão de dólares por um único edifício em Nova York. O maior valor já pago por um imóvel comercial na história de Manhattan até aquela época. E o endereço desse prédio? 666 Fifth Avenue, 6º andar, 6ª rua, 6º endereço. O negócio quase levou a família Kushner à falência total. A dívida era impossível de pagar. Até que, de forma que muitos descrevem como misteriosa, chegou um socorro financeiro vindo de fundos de investimento do Catar e da Arábia Saudita, países do Oriente Médio, que injetaram bilhões de dólares e salvaram o negócio. E depois de tudo isso resolvido, o endereço do prédio foi silenciosamente alterado. O número 666 simplesmente desapareceu da fachada. A pergunta que Jim Carrey parece estar fazendo com sua pintura é a mesma que muitos fazem em silêncio. Por que alguém gastaria tempo e dinheiro para mudar o número de um prédio? O que havia naquele endereço que precisava ser apagado? Esse prédio não era apenas um endereço comercial qualquer. Por muitos anos, o 666 da 5ª Avenida foi sede da Lucent Technologies.
empresa pioneira no desenvolvimento dos chips e das tecnologias de fibra óptica que formam hoje a espinha dorsal da internet e dos sistemas de rastreamento global. Dentro daquele edifício foram criados os sistemas que hoje permitem monitorar, rastrear e controlar transações financeiras em escala mundial. Para quem conhece o livro do Apocalipse, essa combinação de elementos não passa despercebida. A Bíblia descreve nos últimos tempos um sistema global de controle econômico, onde ninguém poderá comprar nem vender sem uma marca específica. Um sistema que exige tecnologia, que exige rastreamento, que exige controle centralizado. E no mesmo endereço onde essa tecnologia foi desenvolvida, um homem que articula paz no Oriente Médio comprou um prédio por quase 2 bilhões de dólares e depois tratou de apagar o número da porta. Jim Carrey viu isso e pintou. O livro do Apocalipse, no capítulo 13, diz algo que merece atenção cuidadosa. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e o seu número é 666. Repare no que o texto diz. Ele não fala que o número vai estar escrito em letras garrafais para todo mundo ver. Ele diz que é preciso sabedoria para calcular. É preciso entendimento para reconhecer. Em hebraico, língua original de grande parte das escrituras, cada letra possui um valor numérico. O número 6 é representado pela letra Vav, um traço vertical com uma pequena curva no topo, parecendo um gancho ou um prego. 3 letras Vav juntas formam 666. Outros apontam que as 3 letras, quando invertidas, formam 3 letras W, que abre todo o endereço da internet. A rede que conecta e monitora o mundo inteiro. Não são afirmações, são observações. O que é impossível ignorar nessa história não é apenas o que Jim Carrey pintou, é quem pintou. Não foi um pastor, não foi um teólogo, não foi alguém que passou a vida estudando profecia, foi um palhaço de Hollywood. Um homem que viveu décadas nos bastidores de uma das indústrias mais poderosas do mundo. Que viu o que o público não vê. Que conheceu pessoas que o mundo admira sem saber quem elas realmente são. E esse homem, num determinado momento da vida, se trancou em um estúdio e começou a pintar o que ele via. A Bíblia conta no livro de Números que quando o profeta Balaão estava seguindo um caminho errado, Deus abriu a boca de uma jumenta para alertá-lo sobre o perigo à frente. Um animal falou o que um profeta não queria ouvir. Não estamos dizendo que Jim Carrey é um homem santo. Não conhecemos sua vida espiritual. Mas a pergunta fica no ar. Será que Deus usa quem Ele quiser para enviar um aviso? Será que às vezes a mensagem chega de onde menos esperamos? Os fatos estão aí. Um homem que articula paz histórica no Oriente Médio. Um prédio comprado por quase 2 bilhões de dólares no endereço 666. Uma tecnologia desenvolvida dentro desse endereço que hoje sustenta o rastreamento global. Um número apagado da fachada depois que o escândalo chamou a atenção. E um comediante que passou décadas dentro do sistema, que viu tudo por dentro e que resolveu pegar um pincel e colocar tudo isso em uma tela. A Bíblia diz que nos últimos tempos o maior perigo não será a perseguição aberta, será o engano. O engano sutil. O engano que parece normal. O engano que vem embalado em acordos de paz, em tecnologia, em progresso. Aquele que tem entendimento, abra os olhos, não para o medo, mas para o discernimento. Porque talvez as maiores revelações dos nossos tempos não venham de onde esperamos. E talvez o mundo esteja nos mostrando mais do que imagina. Até o próximo vídeo.